Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 23 de maio de 2025. É sexta e todas as sextas são dias regidos por Vênus, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Ontem, quando a lua está em peixes, eu trouxe um dos mitos associados a ela. Então, um momento que Vênus e Cupido, Eros e Afrodite, eles estão fugindo de Tifão e pulam no mar e se transformam em peixes. Também tem algumas versões do mito que diz que eles são ajudados pelos peixes. Então, quando a Vênus está no signo de peixes, ela pode ficar em qualquer um dos 12 signos. Quando ela está no signo de peixes, ela fica exaltada. É o lugar onde ela se sente assim muito bem elogiada, é tratada como uma rainha mesmo. Então, Vênus, ela rege o signo de Touro, ela rege o signo de Libra. Então, são as suas casas, são os locais. A gente pode pensar como se Vênus fosse uma pessoa, vamos dizer assim, e o signo ele dá essa roupa. Então, Touro e Libra são essas roupas que são mais fáceis para amar, para unir, né? Que são alguns dos temas que a Vênus traz para ter prazer. Já no signo de Áries ou de Escorpião, que são os signos regidos por Marte, a gente pode pensar que a Vênus ela pode estar com roupas de luta, com roupas de guerra, o que desfavorece, né, o que dificulta um pouco, que é como se você tivesse que ir para a luta, você tivesse que combater, muitas vezes você tivesse que estar sempre se posicionando, tá? O que é contrário à natureza da Vênus, que ela busca muito esse casamento, esse relacionamento, essa união, esse prazer, tá? Então, a Vênus, ela fica na casa 5 é onde ela tem o seu júbilo. Então, quem tem a Vênus na casa 5 é a melhor casa para ela estar, independente do signo. Então, a casa 5 ela vai falar sobre artes, criatividade, jogos, diversão. Então, a Deus ela se sente ali na área dela, né? A gente tem doze casas no nosso mapa que abordam diversos temas. Então, se você tem Vênus ali, ela pode ter essa facilidade para ter esse prazer, tá? Então, a Vênus ela tá em Áries até 6 de junho, que vai ser quando ela ingressa em Touro e ela volta então para casa. Até lá, então, ela está sendo regida por Marte. Como eu comentei no início, às vezes é mais difícil para Vênus quando ela está nesse signo. E isso eu falo no posicionamento astrológico, tá? Para cada mapa, se você tem a Vênus em Áries, vai depender da casa, vai depender do Marte, vai depender até do Sol, que a gente pode considerar um corregente de Áries, os aspectos que faz, tá? A gente pode pensar num momento em que a gente está buscando essa autonomia, essa independência, esse agir por si mesma nos temas venusianos, tá? Às vezes traz essa impulsividade, mas também favorece essa ação, pensando até que Áries é um signo de fogo, né? Então, essas atividades artísticas criativas que envolvem essa energia, essa autoexpressão também estão muito favoráveis. Eu penso muito em Áries nessas atividades mais radicais, assim, sabe? Que dão esse pico, assim. Então, são alguns dos temas. Então, toda sexta pode ser um dia para a gente refletir como a gente ama, como a gente se sente amada, quais são os nossos valores, o que que a gente espera das relações e o que que a gente pode também fazer por nós mesmas. Então, ritualizar de alguma forma esse amor por nós mesmas, tá? Dentro da caridade astrológica, que é um dos ramos da astrologia, às vezes, se você tem a Vênus em Áries, em Escorpião, às vezes em uma casa mais difícil, ou às vezes com um aspecto mais difícil, uma forma de você honrar essa deusa, que muitas vezes simboliza as mulheres, ajudando, doando o seu tempo, sua energia para mulheres que estão sofrendo violência, estão em vulnerabilidade. Então, cada um dos astros no céu, ele está relacionado a um deus, uma deusa, e também a gente pode usar essas correspondências, essas relações aqui com temas aqui na Terra. Então, quando a gente se conecta com eles, a gente consegue fortalecer também, de alguma forma, estabelece essa conexão, a gente fortalece eles no nosso mapa, tá? E Vênus, a gente pode pensar também em artistas, então às vezes, doando dinheiro para artistas, tá? Algumas possibilidades. Então, a gente está finalizando a alunação taurina.
Dia 27 a gente vai começar a lunação geminiana, esse ciclo de um mês da Lua. Então, a Lua ela tá nesse processo que ela vai desaparecendo no céu, vai minguando. Então, favorece muito tudo que envolve encerramentos, finalizações, liberações, desapegos, tá? E Ares, ele traz essa coragem, traz essa força para que a gente consiga se liberar. Às vezes, tá só faltando esse impulso, né? Então, e que mais? Às vezes, perdão, a lua, ela representa os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Então, às vezes, se tem algum comportamento ali, principalmente na área da sua vida que você tem o signo de Áries, pode ser interessante você olhar o que precisa ser rompido, tá? Então, eu tenho Áries ali na casa 6, que é a casa da saúde. Eu tô com esse hábito aqui que tá estragando a minha saúde, que tá me deixando cansada, drenada, tá? Então, traz essa iniciativa ali que tá roubando a minha energia, né? Que eu até trouxe isso ontem também. Eu tenho tanto no Spotify quanto no YouTube um episódio já para cada uma das luas, em que eu falo o que a lua representa, eu falo um pouco do signo, eu falo como você pode se sentir em cada um desses trânsitos de cada uma das 12 luas, coisas que podem ser favoráveis, os temas que são ativados para cada um dos ascendentes, né, para cada um dos signos. Então eu vou deixar aqui embaixo da Lua em Áries. Ontem eu terminei essa série, só faltava da Lua em Peixes. Então, se vocês quiserem buscar sempre de alguma lua ou da sua própria lua, é só escrever, é, sei lá, Lua em Sagitário para todos os signos ascendentes, ou colocar Lua em Sagitário, colocar antes Sagrada Livre, Lua em Sagitário para todos os signos ascendentes, tá? Que também acho. Mas acho que dá para procurar direto no canal também, tá? Mas enfim. Então é isso da Lua em Áries, e 17 e 13 vai ser o primeiro aspecto do dia. Então, todo esse dia a gente vai estar voltada para esse momento, tá? Então, quando a Lua ela aplica um aspecto a algum astro, pensa que é como quando você marca um encontro com alguém, você fica naquela preparação, naquela ansiedade. Então, a Lua em Áries vai fazer esse trígono com Marte em Leão, 17 e 13, mas até lá ela já traz esse calor desse encontro, tá? E eu digo calor porque Áries e Leão, eles são signos de fogo e Marte tem muito essa característica quente e seca também, tá? Então, o signo de Áries, ele é regido por Marte, então ele vê o seu dispositor, o que facilita, então, essa ação, essa iniciativa, tudo que eu falei, mencionei sobre a Lua em Áries no começo, isso fica facilitado. E pensando em Marte em Leão, Áries rege a cabeça, Leão rege o coração. Então eu penso numa ação assim que é muito através do coração, através realmente da coragem, através da sua autoexpressão, através também da consciência, né, desse autoconhecimento do que te vitaliza, tá? Pensando que Leão ele é esse doador, ele é regido pelo Sol, que é esse doador de luz, doador de calor, tá? Então, eu vejo um aspecto bem bom e pensando que a lua tá minguante, é bom para esses cortes, né? Para esses encerramentos mesmo, para fazer o que precisa ser feito. Pensando em atividades assim que ajudam no campo da liberação emocional, porque a lua vai representar o nosso corpo, as nossas emoções. Então, quando ela aspecta Marte, é você pensar no que você precisa agir em relação ao seu corpo. Então, também pode trazer essa vontade ali de cortar hábitos, né? Como eu mencionei, cortar hábitos, cortar comportamentos, mas às vezes também traz um certo ânimo, mesmo minguando, para fazer alguma atividade física, alguma atividade mais energética, assim, sabe? Então, o fogo ele acaba animando. E sempre que tem aspecto com Marte, às vezes a gente tem que lidar com a nossa agressividade, com a nossa impaciência, né? Então também ter esse cuidado, porque às vezes esses aspectos com Mars, mesmo que sejam favoráveis, porque o trígono é um aspecto de harmonia, às vezes pode trazer esse agir sem pensar mesmo, tá? Então pensa nas coisas que você já tinha para fazer e precisava às vezes de um impulso mesmo, de uma coragem, tá? Então acho que é isso do Marte em Leão, mas esse aspecto é bem bom para fazer o que precisa ser feito, sabe? Sem enrolação, vai direto ao ponto e faz mesmo, tá?
18h13, a Lua ela vai ficar conjunta a Vênus em Áries. Então, ela se junta à regente do dia. Então, eu sempre trago aqui para vocês que a Lua ela tem essa característica de muita receptividade. Ela abraça o todo, ela recebe as características de quem ela aspecta. E principalmente quando é uma conjunção, a conjunção é uma fusão. Então, os dois astros se misturam. Eles estão muito próximos, né? Então, nesse horário ali, 18h13, tem essa conjunção, que é essa fusão. Então, esses dois temas lunares e venusianos se misturam. Então, a gente pode pensar em você incorporando esses temas venusianos no seu corpo. Então, a Vênus falando sobre desejo, sobre estética, sobre beleza, sobre gosto, sobre relações. Lembrando que não relações assim taurinas, librianas, né? São relações arianas que têm independência, que têm autonomia. Então, pode favorecer encontros, mas me parece que cada um mantém muito a sua autonomia, sabe? Dentro das relações. Isso pode ser importante. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, essa questão que envolve artes, desejos, relações, aproveitar para fazer o que você gosta, o que você ama, que traz essa sensação de independência, de autonomia. Também pode trazer essa reflexão sobre o que precisa ser minguado dentro dos temas venusianos, né? Então, dentro das relações, às vezes o que está tirando a sua autonomia, o que está tirando a sua independência, o que está, né? O que você não está se sentindo valorizada, validada dentro das relações. E eu penso que a Lua fala muito de autocuidado, então cuidar de si dessa forma venusiana, dessa forma prazerosa, tá? Outra coisa que também pode vir, como a Vênus ela também vai falar sobre estética, principalmente sobre moda, então roupas, acessórios, adereços, e a Lua tá minguando, às vezes pode ser um bom dia para você olhar ali para todo o seu armário e perceber o que você precisa desapegar. Às vezes até algo que já tem que tinha um vínculo afetivo e não tem mais, tá? Mas lembrando que a Lua minguante é liberar qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de espaço, né? A gente vai abrindo o caminho para esse novo ciclo que está chegando, tá? Então, é um bom momento para você fazer essas limpezas. Então, como eu disse, é legal você olhar aonde você tem o signo de Áries, porque daí fica mais específico para você saber o que precisa dessa limpeza, sabe? Então, às vezes, na casa 4 é em casa mesmo, do ambiente doméstico, né? Então é isso, são só esses dois aspectos no dia. 17h13 a Lua vai fazer um trígono com Marte, 18h13 vai fazer essa conjunção com Vênus, e depois que ela faz essa conjunção com a Vênus, ela já vai aplicar um sextil com Júpiter que está em Gêmeos, que é um aspecto muito bom. Então ela fica entre os conhecidos benéficos, né? Vênus é a pequena benéfica, Júpiter é o grande benéfico, então ela fica entre as benéficas. Então, se sentindo bem, é óbvio que quando a gente fala aqui de previsão astrológica, eu sempre trago esse princípio da correspondência, né? Que o que está em cima está embaixo corresponde, não é a mesma coisa, nenhum planeta está enviando nada, mas corresponde. E a gente pode espelhar da melhor forma. Então, eu penso muito na previsão astrológica, muito como uma previsão do tempo, em que a gente pode aproveitar o tempo, né? Então, tem coisas que é melhor a gente fazer quando tá sol, tem coisas que é melhor a gente fazer quando tá chovendo, ou evitar quando tá chovendo, entende? Então, seria esse raciocínio. Então, amanhã eu vou fazer esse estilo com Júpiter, que é um aspecto de apoio, então ajuda a fluir. Amanhã, 14h38, também já tem uma lua em touro, que é onde ela se sente exaltada. Então, esses últimos momentos mesmo da lunação taurina. E amanhã também tem um aspecto do Sol fazendo trígono com Plutão, meio-dia e 55. Eu até mencionei esse aspecto ontem, que ele pode trazer muito esse vislumbre, assim, do nosso poder de morrer e renascer, e onde a gente pode estar perdendo esse poder emocional, esse poder mental, né? Pensando que o Sol está em Gêmeos e Plutão está em Aquário, que são signos mentais. Penso que principalmente nessas questões de tecnologia, de redes sociais, podem ser reflexões que vêm, sabe? Que a gente precisa retomar nosso poder sobre os nossos pensamentos, que às vezes a gente fica com muito pensamento fixo, tá? Então traz um aprofundamento. O Sol ele ilumina, ele traz essa consciência.
Então, é como se fosse fazer uma visita lá no reino de Hades. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Então, esses são os aspectos do dia. Então, aproveitem essa energia para fazer esses processos da fase minguante e também tenham esses momentos ali de autocuidado, de prazer consigo mesma, seja sozinha, né? Já que a Ares vai falar muito sobre autonomia, independência, seja também se relacionando com pessoas que você sente que você consegue manter a sua independência e a sua autonomia. Se você tiver interesse em se aprofundar no seu mapa, em entender mais sobre o seu momento, eu tenho a leitura do mapa natal, também de previsões astrológicas que eu analiso a profecção, as progressões secundárias e a revolução solar e algum dos trânsitos também. Também tem leituras de tarô disponíveis, tem a leitura de tarô e que eu também faço uma análise astrológica da alunação geminiana, que eu trago um conselho para cada uma das semanas. Enfim, tem todas as informações nos destaques escrito atendimentos. E todos os dias tem meditações no grupo de meditações tântricas para mulheres também. Se vocês quiserem participar, é só me mandar uma mensagem no direct, tá bom? Então, até amanhã. Boa sexta para nós.